Uma vacina revolucionária contra o câncer de próstata, desenvolvida no Brasil, está em fase avançada de testes aqui e nos Estados Unidos. A vacina, que usa o método da imunoterapia, tem mostrado resultados promissores no tratamento da doença. Fique comigo porque eu converso agora com um médico pesquisador que liderou o desenvolvimento desse imunizante. Saúde é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o médico PhD em biotecnologia, Dr. Fernando Kreutz. Dr. Fernando, muito obrigado pela sua participação de forma remota em nosso programa. Seja bem-vindo ao Cidadania. Muito obrigado pelo convite. Então, doutor, eu conversava um pouco com o senhor antes da gente iniciar aqui a nossa conversa gravada. A vacina, né, a notícia sobre a vacina tem sido recebida com muita esperança pela comunidade médica, especialmente por pacientes. Mas quando a gente fala em vacina, um senso comum, parece que a gente está falando de um medicamento, não sei se seria exatamente, mas enfim, a vacina ela tem normalmente esse caráter de prevenir a doença. Eu gostaria que o senhor falasse, essa vacina contra o câncer de próstata, ela é para prevenir a pessoa de contrair a doença, ela é para melhorar o tratamento ou é para a cura daquelas pessoas que já estão com a doença? Então, esse é um conceito interessante de vacina, né? Essa é o que a gente chama de uma vacina terapêutica. Então, qual é o objetivo dessa vacina terapêutica? Não é de prevenir o desenvolvimento da doença, mas, no caso, é de prevenir a recorrência da doença. A gente sabe que câncer é uma doença que requer múltiplos tipos de tratamento, né? A gente tem radioterapia, a gente tem quimioterapia, a gente tem outros tipos de terapia, no caso, por exemplo, do câncer de próstata, de tratamentos que fazem bloqueio hormonal, mas a imunoterapia, ela se torna mais uma ferramenta para o tratamento. E o objetivo dessa vacina é ativar o sistema imunológico, fazer com que o próprio paciente gere uma resposta imune e essa resposta imune possa prevenir não o surgimento da doença, mas a recorrência, que a doença não retorne após, por exemplo, o procedimento cirúrgico. Então, ela é no sentido uma vacina terapêutica. A pessoa já tem a doença, ela vai fazer o procedimento cirúrgico, que é o procedimento hoje indicado para o tratamento, por exemplo, de câncer de próstata, mas ela vai fazer esse tratamento de forma adjuvante, em conjunto com a cirurgia. E como é que funciona esse tratamento, né? Como é que funciona esse estímulo ao sistema imune do paciente de forma que ele consiga dar essa resposta e evitar, por exemplo, a recorrência da doença, né? Que esse é o objetivo. Em primeiro lugar, o nosso sistema imune ele é tremendamente poderoso no sentido de destruir, né, coisas que estão invadindo o nosso organismo, ou mesmo, né, alterações das nossas células. Então, o sistema imunológico ele é extremamente eficaz em identificar essas mutações ou essas células que estão fazendo algo que elas não deveriam estar fazendo e destruir elas. Qual é o grande desafio? O grande desafio é ativar o sistema imunológico de forma que o sistema imunológico consiga identificar essas são células que eu preciso destruir. E aí, no momento que eu ativo esse sistema imunológico, o próprio paciente, com as suas próprias células, vai lá e vai destruir essas células que ali ficaram. Qual é a dificuldade do câncer? A dificuldade do câncer é fazer com que haja esse estímulo inicial, que o sistema imunológico consiga identificar esses alvos que a gente chama de antígenos e que a resposta imune ela seja suficientemente grande para destruir então efetivamente o tumor. E pelos testes que já foram feitos até o momento, quais têm sido os resultados dessa vacina? Então, quando a gente desenvolve uma terapia desse tipo, né, que vai desde a descoberta no laboratório, quer dizer, desde aquele momento onde algo inesperado acontece,
né? Até o momento onde a gente te cria uma hipótese de que essa é uma oportunidade, é um novo tratamento disponível, e depois a gente inicia, então, os estudos, primeiro os estudos pré-clínicos, né? Depois a gente entra nos estudos clínicos. Os estudos clínicos que envolvem, então, pacientes, eles são divididos em várias fases diferentes, né? Fase 1, que seria a gente verificar apenas a toxicidade, né, ou a dose limitante de uma determinada terapia. A fase 2, onde a gente quer ver o efeito, a gente quer ver que há um efeito clínico, né? E na fase 3, onde a gente aumenta o número de pacientes, né, para justamente provar estatisticamente que aquele achado ele é significativo, né? O que nós fizemos? Então, nós fizemos a descoberta disso aqui no Brasil, o que muito nos orgulha. Levamos isso para um estudo, fizemos a parte pré-clínica, depois fizemos a parte de fase 1 e fase 2 desse estudo. E o que os resultados demonstraram? Então, qual era o nosso objetivo? O nosso objetivo era demonstrar uma redução na recorrência da doença, ou seja, os pacientes faziam a cirurgia e esses eram pacientes que tinham alto risco de ter recorrência. Então, a gente já pegou uma população, não é qualquer paciente, né? Porque no caso de câncer de próstata, por exemplo, quando eu tenho uma doença bem localizada, bem inicial, só o procedimento cirúrgico já resolve o problema do paciente. Mas existem hoje mais ou menos uns 30% a 40% dos pacientes que já são diagnosticados com a doença com maior risco de haver recorrência da doença. Então, o que esses estudos demonstraram? Esses estudos demonstraram que quando a gente compara um grupo controle, um grupo que foi feito nas mesmas condições do grupo vacinado, a recorrência desse grupo era de aproximadamente 37%. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos no grupo controle, né, aquele grupo que recebeu apenas o tratamento convencional, né, ele teve uma recorrência de 37% de recorrência. Já o grupo, nas mesmas condições, que além do tratamento convencional também recebeu a vacina de forma adjuvante, esse grupo reduziu a recorrência para 11,8%. Então, nós tivemos uma redução de mais da metade do número de recorrências. Isso também demonstrou, quando a gente faz uma análise estatística desses dados, de que o fato do paciente ter feito a terapia, ter feito a vacina, ele ganha 37 meses livre da doença, ou seja, sem que haja recorrência da doença. Então, isso é um dado muito significativo em relação a usar apenas o tratamento convencional. Então, esses dados foram os dados importantes que a gente pôde demonstrar para o FDA, né? E obter do FDA o ok para continuar, então, esses estudos já numa fase que a gente chama uma fase mais avançada de estudo clínico, né? É quase como se a gente juntasse a fase 2 com a fase 3. Então, isso nos permite já avançar com um estudo para levar à aprovação dessa terapia lá nos Estados Unidos. O FDA, ele é o correspondente, mais ou menos, ao que seria a nossa agência de vigilância sanitária aqui, o órgão que controla, né, a liberação de medicamentos e também de alimentos lá nos Estados Unidos. Agora, o senhor colocou aqui essa característica da vacina de ela estimular o sistema imune, o sistema imunológico do paciente a combater a própria doença. Uma pessoa que já esteja com a doença, né, que já esteja com câncer de próstata, que tenha passado por tratamentos, por exemplo, como a quimioterapia ou a radioterapia, que tem, né, efeitos sobre o organismo dessas pessoas, eles teriam mais dificuldade em ter uma resposta imune, já que o tratamento feito anteriormente, ele já debilita um pouco esse sistema imunológico? Tem alguma fase em que seja interessante começar?
Essa informação a gente ainda não tem como afirmar, a gente não tem, a gente não tem uma comprovação disso, né? Mas o que a gente está preconizando, e esse tratamento também, uma das grandes novidades desse tratamento é justamente o momento em que a gente faz essa terapia. E por que esse momento junto da cirurgia ele é tão importante? Ele é tão importante por duas razões. A primeira, como tu mencionastes, o fato de que o paciente não tenha feito quimioterapia ou radioterapia, né? Isso faz com que o paciente tenha um sistema imune saudável, né? No sentido de que ele está perfeitamente sem nenhuma manipulação desse sistema. Uma outra característica que é muito importante nesse tratamento é o fato de que o paciente, logo depois da cirurgia, ele tem uma situação onde eu tenho pouco tumor que ficou para trás, né? Então, se durante a cirurgia o cirurgião não foi capaz de te remover todo o tumor, porque o tumor já estava invadindo ou porque alguma célula tumoral já migrou do tecido da próstata e foi para outro órgão, eu tenho o que a gente chama de doença mínima residual. Então, é um momento muito propício para que, ativando o sistema imunológico, eu possa, então, destruir essas células que ficaram por ali. Nós não sabemos ainda, e isso é em decorrência dos próximos estudos aí que nós vamos estar realizando, se essa terapia pode, por exemplo, ajudar um paciente que já foi diagnosticado com doença avançada. Então, é aquele paciente que, infelizmente, não fez o diagnóstico mais precocemente e ele já se apresenta, no momento do diagnóstico, com doença metastática, né? A doença que sai já da próstata. Esses pacientes não têm indicação cirúrgica mais. Então, normalmente, como é que a gente maneja esses pacientes? A gente maneja com químio e hormonioterapia, radioterapia, dependendo da situação. Então, muito provavelmente, essa terapia poderá ser associada a essas outras terapias. Mas isso a gente ainda não tem como afirmar, né? Porque quando a gente monta esses estudos, é muito importante que eu tenha uma padronização do grupo de pacientes, né, para que eu possa enxergar efetivamente o efeito, né, dessa terapia sem influência de outras variáveis. Então, essa tecnologia, ela não só vamos dizer assim, pode ser aplicada nessa situação logo depois em conjunto com a cirurgia, mas potencialmente ela poderia sim ser aplicada também em pacientes metastáticos. E mais importante ainda, essa terapia pode ser sim usada para outros tipos de tumores sólidos, né? Como câncer de mama, como câncer gástrico, mesmo câncer, por exemplo, câncer de pâncreas, que é uma doença muito severa, né? E de evolução muito rápida, né? Há evidências de que esse tipo de terapia pode sim contribuir com esses pacientes também. E existe uma expectativa, já a partir dos estudos que têm sido feitos, de que a vacina entre no mercado, quer dizer, que a pessoa que assiste hoje essa entrevista possa buscar esse medicamento, né, ou essa vacina no Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil, ou que ele esteja disponível no mercado para que as pessoas possam utilizar? Existe um horizonte de tempo que o senhor consideraria já para que entre no mercado? Essa é sempre uma batalha, né, muito grande que a gente faz, né, no sentido de a caminhada que a gente fez até o momento, entre a descoberta, né, entre o momento em que houve aquele teste no laboratório, que algo aconteceu de inesperado, e a partir dali foi feito a descoberta até hoje, se passaram 25 anos. Então, vocês veem que o desenvolvimento desse tipo de tecnologia ele é muito lento, né? E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com todos os estudos, né? Tudo que nós precisamos fazer do ponto de vista tanto de segurança, né? Quanto também da questão regulatória
E, obviamente, quanto à relação, o desenvolvimento de tecnologias desse tipo requer realmente muito investimento para que isso aconteça. Nós hoje estamos numa fase muito avançada, então hoje o nosso desenho para o estudo que nós estamos realizando nos Estados Unidos, né, ele é um estudo que vai ter um primeiro momento de avaliação daqui 18 meses, né? Então, menos de 2 anos, a gente vai poder olhar os resultados desse estudo, e ao olhar os resultados desse estudo, existe a possibilidade de nós, se a gente conseguir apenas replicar os mesmos resultados que a gente obteve aqui no Brasil, a gente vai ter uma oportunidade de solicitar ao FDA que a gente mude esse estudo para um estudo que a gente chama um estudo de registro, né? Então, já buscar então o registro. Muito provavelmente para aqueles pacientes que estão com o maior risco de recorrência e, aos poucos, né, sendo aprovado para riscos menores, né? Isso tem a ver com a questão estatística. Quando a gente desenvolve um estudo desse tipo, eu tenho que ter eventos, que a gente fala, né? Eu tenho que conseguir mostrar que há diferença, né, entre os dois grupos, entre o grupo controle e o grupo tratado. Aqui no Brasil, nós tivemos aí em 2023 e 2024 uma alteração muito importante na regulamentação pela Anvisa desse tipo de terapia, das terapias avançadas, terapias celulares, que inclusive a gente tem, né, aprovações aí de algumas terapias de CAR-T, né, que é um tipo de tratamento também que a gente também considera imunoterapia, mas é uma imunoterapia diferente, onde eu transfiro para o paciente as células já de defesa, ou seja, não é o próprio paciente que gera a defesa, eu já inoculo essas células prontas no paciente, né? Como a gente tem essa regulamentação bastante moderna, né, existe, e nós estamos avaliando junto com os nossos consultores, né, a melhor forma, a forma mais rápida de realmente trazer esse tratamento para a nossa realidade de SUS, né? Porque tem uma outra questão muito significativa nessa estratégia, que é, no momento em que eu faço essa terapia e eu não tenho a recorrência, o que acontece? Eu não preciso fazer outros tratamentos. Isso tem uma vantagem econômica considerável, né? Exatamente o ponto. Então, esse é um tipo de estratégia que traz um benefício que a gente chama farmacoeconômico muito interessante. Isso é que nem a gente vacinar, né? Quer dizer, a vacinação, né, faz com que, no momento que eu vacino um paciente para as doenças infecto-contagiosas e eu não tenho o desenvolvimento da doença, né, isso diminui drasticamente, né? Vejamos, por exemplo, o caso da hepatite B, né? A vacina da hepatite B, que previne a hepatite B, ela elimina a necessidade de eu tratar um paciente, por exemplo, com hepatite crônica, que tem um custo extremamente alto. Então, essas estratégias, elas não é simplesmente dizer, vou fazer mais um tratamento ou mais um medicamento que vai aumentar ainda mais o custo dos tratamentos. Não, o objetivo aqui é nós termos uma terapia que não só vai beneficiar, obviamente, os pacientes, porque no momento que o paciente não tem a volta da doença, né, isso é fantástico para aquele paciente, mas também vai impactar de forma positiva nos custos globais de tratar a nossa população. Uma das características que tem sido muito comentada sobre essa vacina é o ineditismo, né? A inovação que essa vacina representa dentro da medicina. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, o que ela tem de diferente a outras vacinas que já foram desenvolvidas e o que torna essa vacina tão inovadora. Essa terapia, ela é uma terapia... existem vários grupos e várias empresas no mundo todo, né, buscando tratamentos em oncologia, né? A imunoterapia é hoje
talvez 40%, 50% de todas essas estratégias terapêuticas novas para tratamento do câncer. Então, desenvolver uma imunoterapia personalizada, que é essa nossa estratégia, é algo que muitas empresas e muitos grupos de pesquisas no mundo todo desenvolvem. O que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos, na verdade, um método completamente novo, né, de fazer com que essas células sejam visíveis ao sistema imunológico. De uma maneira, do ponto de vista de processo de produção, relativamente simples, né, o que impacta diretamente sobre o custo de manufatura, que é um aspecto importante, e a gente ter desenvolvido... Então, vocês estão vendo atrás de mim, aqui tem uns quadros, né? Sim. Esses são patentes, né, que foram concedidas. Hoje nós temos patentes concedidas no mundo todo, em diferentes países, inclusive no Brasil, né? Essas patentes aqui atrás são as patentes americanas, que reconhece o quê? Reconhece o processo ser algo inédito, né? Algo que tenha aplicação, né? E algo que tem um potencial impacto econômico, né? Que é tão importante para que a gente diga, olha, esse processo ele merece ser protegido do ponto de vista de propriedade intelectual. Então, e o fato de nós termos feito isso no Brasil, feito todo esse desenvolvimento no Brasil, e o FDA ter nos reconhecido e dito, ok, você pode continuar isso nos Estados Unidos. O FDA é talvez o órgão, né? Cada órgão regulatório, ele tem a sua jurisdição, ele tem como objetivo pleno proteger a sua população, né? E o FDA, ele é um dos órgãos, né, que tem as regulamentações mais duras, mais fortes do ponto de vista regulatório. A gente tem outros países, né, por exemplo, o Japão, que tem legislações que são não menos cuidadosas, mas elas são mais simplificadas. Exato, para tentar levar... Na verdade, qual é o objetivo disso? É tentar levar essas terapias preservando a segurança, mas eu levar o mais cedo possível para o paciente. E é isso que a Anvisa, através das suas novas RDCs e da forma como ela está regulando isso, ela está buscando, né? Quando nós tivemos a reunião com a FDA, né, o objetivo da primeira reunião que tivemos com a FDA foi eles colocaram, não, nós queremos que essa terapia, né, chegue a esses pacientes que precisam dessa oportunidade terapêutica o mais rápido possível. Como é que nós podemos, né, qual é a forma, qual é o estudo melhor para fazer isso e qual é a forma mais rápida de eu levar esse tratamento para aquela população que precisa. Então hoje no Brasil, a gente ainda não tem delineado, o caminho é esse aqui, mas o nosso objetivo nós criamos então, objetivamente, uma empresa aqui no Brasil, tá? Para que faça o desenvolvimento, para que possa criar a infraestrutura, porque para produzir essa vacina nós temos que ter uma infraestrutura de laboratório bastante avançada, que nós temos muito poucas, né? No Brasil, normalmente estão associadas às universidades, né? Mas nós precisamos criar isso de forma que, por detrás de toda essa iniciativa, nós precisamos da iniciativa privada, porque ela é uma impulsionadora desse tipo de desenvolvimento. Porque as nossas universidades, com toda a qualificação que a gente tem de pesquisadores e de grupos de pesquisa, o objetivo delas não é chegar com um produto final, né? Então, é importante que a gente colabore com as universidades e com os centros de pesquisa, mas que a iniciativa privada ela precisa estar por detrás para justamente fomentar e para justamente levar isso,
né, até o paciente, né, seja ele do SUS, seja ele do sistema privado. Exato, fazer com que o tratamento chegue às pessoas, que é o grande objetivo. Vamos dar um recado para as pessoas, né, especialmente para a população masculina, especialmente aqueles com mais de 50 anos, sobre a prevenção. Um recado rápido, né, para que as pessoas façam os seus exames regularmente. Eu deixo a palavra com o senhor, que é o especialista da área. No caso de câncer de próstata, o que nós temos? Nós temos, é fundamental, né, que se faça junto ao seu médico, né, junto ao seu urologista, um exame de toque retal, que é muito importante, porque algumas vezes, não, vou só fazer um PSA, vou só fazer um exame de laboratório. É fundamental que a gente faça o exame de toque retal e acompanhe também o PSA. Essa combinação, né, de exame de toque retal e do PSA, juntos, não individualmente, eles precisam estar juntos, precisam ser realizados conjuntamente. Ele mostrou que ele detecta precocemente o câncer. E ao fazer essa detecção precoce e, obviamente, fazer o tratamento a partir daí, o que acontece? Você se lembra lá no início que eu disse, se a doença está bem pequena, ainda bem dentro da próstata, quando eu faço a cirurgia e eu removo todo o tumor, é a minha grande oportunidade de, se eu efetivamente conseguir remover todas as células todas as células tumorais que ali estão, que eu vou efetivamente curar aquele paciente. Se eu demoro mais em fazer o diagnóstico, eu tenho uma chance de que aquele tumor ele possa passar, já sair da próstata, não está mais restrito à próstata, e às vezes o tumor ele tem a capacidade de mandar células, destacar células que vão para outros lugares do nosso organismo que a gente não consegue detectar. Então, a detecção precoce, o diagnóstico precoce, veja, isso não é uma prevenção, isso é detecção precoce, né? Ela é fundamental em qualquer estratégia de tratamento de câncer. Doutor Fernando Kreutz, eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela entrevista e parabéns pelo desenvolvimento dessa vacina inovadora. Muito obrigado pela oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.